Deixa marcado aí em 2 Reis e abre em 1 Pedro, lá no Novo Testamento, a carta de 1 Pedro 3,12. Olha o que diz. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos do Senhor estão abertos às súplicas dos justos. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Senhor sempre vai olhar e ouvir o justo, aquele que é justificado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo e que vive uma vida aos pés do Senhor. Os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas súplicas, amado. As nossas orações não passam desapercebidas aos olhos e aos ouvidos do Senhor, que tudo vê e tudo ouve. Salmo 33, vai lá para o livro de Salmos, Salmo 33, de 13 a 22, olha o que diz. Salmo 33, de 13 a 22, diz assim: o Senhor olha dos céus, o Senhor vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, o Senhor observa todos os moradores da terra. O Senhor que forma o coração de todos eles, que contempla todas as obras feitas por eles. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Nem por sua muita força pode se livrar o valente. O cavalo não garante vitória na guerra. A despeito da grande força do cavalo, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam na misericórdia de Deus, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, Ele é nosso auxílio e escudo. No Senhor o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O Senhor foi muito claro aqui. Ele mostrou que Ele está vendo tudo e nada escapa aos olhos dEle. Ele vê as tuas lágrimas e os teus sorrisos. Ele ouve tudo que você fala. Ele vê o teu coração. Nem um fio do seu cabelo cai sem que Ele saiba. E Ele vê aqueles arrogantes que acham que pelo poder da sua posição, do seu dinheiro, do seu conhecimento humano, do seu grande estudo humano, pode ter sabedoria e força para se livrar. Não, não pode. Só há livramento na misericórdia do Senhor, porque aqui diz que vai vir fome. No tempo da fome, só aqueles que colocam seus corações no Senhor vão permanecer vivos na alma. E eu não estou falando de fome física. Eu estou falando de fome de carinho, fome de justiça, fome de retidão, fome de equidade. Já estão vindo dias muito difíceis sobre a terra, onde o amor se esfriará de quase todos os corações. Vai aumentar a violência, a maldade no coração do homem, e aquele que não estiver firme no Senhor, porque esta é a fome que vai vir sobre a terra. Não pense você que quando fala de fome está falando só da falta de alimento, está falando da falta de amor, da falta de paz, da falta de justiça.
da falta de compaixão. Essa é a fome que vai vir assolando a terra nesses últimos dias. E aquele que não estiver debaixo da misericórdia e da força do Senhor não vai ter a sua alma guardada. Porque aqui diz que só o Senhor pode livrar a nossa alma da morte. Pode livrar de nós morrermos totalmente enlameados e assolados nesse avalanche de lama podre que está vindo sobre a terra. Deus é um Deus que responde ao nosso clamor em meio às afrontas, amado. Não pense você que Ele não está vendo a afronta que você está recebendo no seu trabalho. Não pense você que Ele não está vendo a afronta que você está recebendo no meio da sua família. Não pense você que Ele não está vendo a afronta que você está recebendo até mesmo dentro da igreja. Não pense. O Senhor está vendo todas as coisas. E no momento certo Ele vai colocar o anzol no nariz daquele que está te afrontando. E vai fazer a sua justiça. A justiça de Deus. Deus, Ele responde para nós: não temas as ameaças que vêm para nos afrontar. Nós lemos lá, volta lá para 2 Reis, nós lemos em 2 Reis, capítulo 19, versículo 6, que o profeta Isaías trouxe uma palavra da parte de Deus dizendo: não temas por causa das palavras de afrontas que ouviste. Uma coisa é ficar perplexo no meio das pressões da vida. Outra coisa é paralisar no medo. Quando fala não temas, fala de não se afunde no medo, não seja aprisionado pelo medo, não pense que o Senhor te abandonou, porque no meio do furacão das afrontas, o Senhor está ali contigo, te fortalecendo. Também fala lá em Isaías 51, o livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 7 a 8. Diz assim: ouvi-me, vós que conheceis a justiça. O Senhor está falando: ei, vocês que foram justificados pelo sangue de Jesus, e que conhecem o justo Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ei, ouçam, vocês que conhecem a justiça, ouçam. Vós, povo, em cujo coração está a minha lei, a lei de Deus, não temais o opróbrio dos homens, isto é, a ameaça, as afrontas dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a uma lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação será sobre ti, sobre todas as gerações. Não tema que te pode fazer o homem mortal. Não tema, porque o Senhor vai trazer a justiça e o juízo dele sobre eles, mas sobre nós a justiça do sangue de Jesus Cristo, que traz livramento e proteção. O Senhor também nos responde em meio às afrontas, dizendo que quando nós somos afrontados, o próprio Deus se sente afrontado, então Ele faz a sua justiça. Lembra lá em 2 Reis 19, volta lá para 2 Reis 19, no versículo 6 fala, no finalzinho do versículo 6 fala assim: o rei da Síria, os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Contra quem os servos enviados pelo rei da Síria afrontaram com blasfêmias? Contra o rei Ezequias e o povo de Deus. Mas aquele que afronta o ungido de Deus, aquele que afronta aqueles que são do Senhor, estão blasfemando e afrontando o próprio Deus. Olha o que diz também no versículo 7. Porque eles afrontam Deus, Deus vai meter neles um espírito
e eles vão cair mortos à espada. E que espada é essa? A palavra de Deus. Deus vai confrontar com o juízo dele, com a própria palavra de Deus, com a sua própria palavra. Porque a Bíblia diz lá no Novo Testamento que a palavra de Deus é como uma espada que discerne pensamentos e coração. E essa espada traz a justiça do sangue de Jesus sobre as nossas vidas e traz o juízo de Deus sobre aqueles que blasfemam contra Deus. Veja também no versículo 22 de 2 Reis 19, olha o que fala. No versículo 22, a quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem levantaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Qualquer que for arrogante e soberbo contra nós, que viver gritando mentiras e calúnias contra nós, estão fazendo contra quem? Contra Jesus, o Santo de Israel. Olha o que diz no versículo 28, ainda de 2 Reis 19. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos. Amados, toda a ira e toda a arrogância que as trevas faz contra as nossas vidas, usando pessoas, está fazendo contra o próprio Deus. Ainda no versículo 35 de 2 Reis diz assim: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram o restante pela manhã, que todos estes eram cadáveres. E no versículo 37, eu não vou ler, mas diz que o rei Senaqueribe foi morto à espada. É a palavra de Deus que vai trazer juízo de Deus sobre aqueles que blasfemam contra Deus. Outra resposta que Deus nos dá em meio às afrontas é que Ele mostra que o seu poder e o seu cuidado protetor está presente com a igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que Deus está levantando nesses dias no meio dessa instituição evangélica apodrecida, que é uma igreja sincera, que ama a Deus, ama e valoriza a palavra de Deus. Olha o que diz lá em 2 Reis 19, versículo 21. 2 Reis 19, versículo 21 diz assim: e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Aí ele fala de nós, a virgem, filha de Sião, está falando da igreja. Te despreza e zomba de ti. Nós vamos desprezar e zombar dos espíritos malignos. A filha de Jerusalém fala da igreja, meneia a cabeça por detrás de ti. Meneia a cabeça fala de deboche no bom sentido, fala de dizer, olha, ainda que vocês venham contra nós com afrontas e blasfêmias, o próprio Deus fará justiça e juízo contra vocês, porque Ele está conosco, e Ele cuida de nós, e Ele nos protege, Ele nunca nos abandona. Por isso nós podemos zombar das afrontas de vocês.